psicopedagoga e mãe atípica. Com vocês, Rode Alves é a nossa entrevistada nesse momento. Rode, que honra ter você aqui conosco. Que honra ter você como autora do livro Poder Feminino, trazendo para a gente, compartilhando a sua experiência e auxiliando tantas mães de uma forma carinhosa, meiga, a serem a sua melhor versão como mães atípicas, né? Fala para a gente, se apresenta, quem é Rode Alves? Ok. Eu tenho formação em pedagogia, sou psicopedagoga, como você já mencionou, né? Me especializei em desenvolvimento humano e vocês vão saber um pouquinho dessa trajetória, como chegar até aqui. Atualmente, eu trabalho ajudando mulheres e toda a minha jornada começou a partir da maternidade atípica. Por isso, eu te agradeço de coração por esse privilégio, porque eu acredito que tem muitas mães que podem crescer muito com o compartilhamento da minha história, da minha vivência. E realmente é um privilégio. Ser mãe atípica, para mim, é sinal de crescimento, é sinal de você sair da zona do conforto e para crescer. Eu quero aproveitar três tópicos aqui para a gente conversar um pouco sobre eles. Primeiro, você é psicopedagoga e trabalha também o desenvolvimento pessoal do ser humano. Então, assim, a sua profissão é algo que eu acredito que também te ajuda muito a ser essa mulher que você é. Segundo, ser mãe atípica. E terceiro, esposa de pastor. Eu quero trazer esses três temas aqui, porque são três lugares completamente diferentes e desafiadores que você se coloca, mas você se mantém pura, leve, serena. Conta pra gente como é que você atribui essa tranquilidade, essa serenidade, estando em lugares tão diferentes e tão desafiadores. Quando as pessoas questionam, é muito interessante quando você fala e junta tudo isso e trazendo como sendo assim um grande desafio, como se fosse algo. Parece que é uma visão de que é algo pesado juntar tudo isso, né? Isso. E às vezes eu fico até admirada. Não que eu seja forte e toda poderosa, né? Mas eu acredito que é onde eu encontro forças. No livro, eu vou compartilhar posso dar um spoiler aqui? Ai, meu Deus, muito não, né? Bem Pouco, pequenininho, pouco. bem pequenininho, que é um momento em que eu me senti extremamente limitada, sabe? Eu não sabia exatamente o que fazer. É como se eu estivesse assim no fundo do poço, sem nenhuma perspectiva de o que fazer. E naquele momento, ajoelhada em oração, e foi quando as palavras faltaram, eu não sabia nem o que dizer, e aí eu fiquei um período em silêncio. E depois do silêncio, tudo que eu consegui foi falar: Senhor, como eu posso ajudar o meu filho? Por ser atípico, né? Como eu posso ajudar o meu filho? A partir desse momento, toda a minha trajetória de vida mudou. E vocês Uau. vão poder entender a partir daí. Esse foi o ponto crucial, realmente uma guinada. E a resposta veio pronta imediatamente. E esse foi um marco poderoso. Então, foi naquele momento, foi ali onde eu busquei o refúgio, onde eu fiz a pergunta certa. Eu falo sobre isso, a importância de saber fazer a pergunta certa, em vez de falar, por que eu? Ai, né? O que eu fiz? Será que eu joguei cruz na pedra? Né? Às vezes as pessoas perguntam diante dos desafios. Mas a minha pergunta foi, como eu posso fazer diferente? Como eu posso ajudar? E a resposta veio. Eu tô de boca aberta. Por quê? Porque, de fato, eu te fiz essa pergunta aqui, essas três, né, perguntas, porque, né, te instiguei a falar um pouco sobre essas três áreas, porque geralmente a gente ouve as mulheres falando: nossa, é muito cansativo.
eu não dou conta, é difícil, é árduo. E aí, quando eu te conheci, você traz leveza no que você faz. A gente não vê peso, a gente não vê eh, exaustivo, né? A gente vê, eu vejo realmente isso aí que você falou. Eu vejo que realmente é como que você anda leve e você consegue também passar essa leveza, você transborda isso para quem está do teu lado. Isso é bonito de ver. Lendo um pouquinho, né, que eu não li todo ainda, mas lendo um pouquinho do seu artigo, eu não tive como me conter. Não tem como você não chorar diante do que você traz para a gente, né, a sua experiência. E aí, tem uma pergunta para te fazer. A gente sabe que hoje em dia tem aumentado o número de mulheres que são mães atípicas. Eu acredito que esse número está se dando pelas oportunidades que essas mulheres estão tendo. Sim, Muitas mães estavam no canto, escondidas, faziam questão de estar escondidas, justamente porque não sabiam lidar com a situação. sim, A inclusão também não era algo tão fácil, né? Elas não eram inclusas nem em atividades, em meios, e hoje a gente vê que essas mulheres elas estão saindo do lado de fora. sim. Mas como você, hoje, você aconselha essa mãe atípica para que ela insira mais na sociedade, insira o seu filho. Hoje você com o seu filho que é um menino assim de, de uma excelência, né? Ele anda, ele age normalmente em todos os lugares, que nem parece que ele tem nada, não é? Como você lidou com isso tudo e o que que você aconselha a essas mães? Eu acredito que o ponto, alto, de tudo aquilo que veio depois, a colheita que eu tenho hoje, né, quem ele é hoje, o desenvolvimento que ele tem hoje, eu acredito que tudo, veio a partir do momento em que eu me senti, incapaz de lidar com tudo isso sozinha, e busquei o refúgio primeiramente em Deus, e Ele então me encaminhou para lugares onde eu poderia crescer, e a partir daí veio o meu crescimento, né? Na ocasião em que eu fiz aquela oração, né? O que eu vou fazer, como que eu vou ajudar, ainda não tinha o ensino médio completo. E ali veio um convite para retornar aos estudos. E a Uhum. partir daí, então, eu fui buscando capacitação. E ele foi, então, crescendo junto comigo, né? E eu acredito que quando você tem a humildade suficiente para entender, eu não dou conta, sozinha eu não dou conta. E aí você busca em Deus, primeiramente, quem se refugia em Deus, e buscar também nas pessoas competentes. E com isso veio o meu crescimento para chegar onde eu estou hoje, podendo ajudar mulheres que também estão vivenciando aquilo que lá atrás eu não tinha a quem recorrer e bati a cabeça assim inúmeras vezes. eh, Apanhei bastante nessa busca, né? Foram muitos os desafios e eu acredito que a jornada da mãe atípica pode ser muito mais leve. Pode ser muito mais leve. Qual foi assim o maior desafio durante essa sua trajetória como mãe atípica? Um dos primeiros desafios, no início, é a negação, a incerteza, quando você começa a perceber que tem alguma coisa diferente, o julgamento da sociedade. Mas eh, você acha que o maior desafio é o que vem do externo, é o que a sociedade vai falar a teu respeito, ou é realmente essa luta interna de você aceitar que o seu filho é autista? eu acredito que as 2 coisas se entrelaçam, porque, quando, algo vem de fora, acaba encontrando um espaço ferido, Entendi. né. Então quando esbarra nessa área ferida sua, aí, que geralmente, a dor é a sua dor, né. Se as pessoas falassem algo e você não tivesse, se você tivesse bem, tivesse tudo ok, não ia, Ótimo. né, mas
é realmente um Hoje, encontro. hoje você consegue trabalhar com a mulher, tanto esse interno como esse externo, para que ela venha a, a trabalhar, né, com aqueles que estão ao seu redor melhor? Certamente, Você tem ferramentas? sim, eu comecei com a psicopedagogia, né, que era atendendo, o estudante, né. Enquanto eu trabalhava com o meu filho, então, comecei a atender. E com o passar do tempo eu também continuei a me desenvolvendo, e com o passar do tempo eu entendi que, o resultado em mim, produzia muito mais efeito nele do que aquilo que se fazia com ele. Entendi. Isso foi, assim, um insight, uma sacada E incrível. a Por gente quê? vê que muitas vezes algumas mães, elas se anulam. Elas Exatamente. esquecem delas, que elas precisam buscar conhecimento, precisam cada vez mais se profissionalizar também Sim. dentro de uma área que vai ajudar ela a lidar melhor com o seu filho Uhum. e se esquece até mesmo de cuidar dela. Só que existe um pequenininho que está olhando, se espelhando nela. Exatamente. Até porque eu não sei se é bem isso, né? Porque eu sei muito do que eu ouço e até porque quem é autista, ele se apega muito a quem cuida dele, né? Sim, Então ela precisa estar ali sim. inteira, não em pedaços. Sim. E uma coisa interessante é que, nem toda mulher vai, precisar, ir estudar, se profissionalizar, mas o autocuidado, sim, é essencial. Muitas vezes acontece, o que mais acontece é que as mães querem levar o filho para o atendimento e elas investem todo o tempo circulando, levando em profissionais, investem todos os recursos, no filho. Hoje, como psicoterapeuta sistêmica, eu entendo que, se ela tiver que escolher entre dar assistência para o filho e para a mãe, deixa o filho em casa e cuida de si, cuida da mãe. Ah. Hoje, o Alan está com 30 anos. Posso dar um spoiler dele? Bem pequenininho, mas Ai, meu Deus, não, dá não. esse spoiler. Ai, por favor. Dá, dá, Por fa dá de primeira mão. Gente, vem aí. Ele vai lançar hoje, hoje, ó, tô Vai lançar empolgada, né, conosco. conosco, o primeiro livro dele, A Voz do Autista, Viver é uma Aventura, é o título do livro dele. 30 anos de idade, tá, assim, fluindo, seguindo para a vida. É claro que as coisas para ele acontecem um pouco antes, fala 30 anos, você imagina um homem de 30 anos, mas ele é um homem, porém com a cabeça mais jovem, mas está vencendo e está assim turbinado, né? Então E isso lindo de se ver. é muito Lindo de gratificante. se ver. E olha só, aguardem, porque mãe e filho estarão Não no é mesmo? palco. Uau! Como é que a gente faz para te conhecer melhor, para saber mais da sua história, além de adquirir o livro, como a gente Sim. encontra? Rod Alves Oficial é o meu Instagram. Vai ser um prazer, ter vocês me seguindo, me acompanhando, conhecendo um pouco mais da minha trajetória de vida. Gratidão por todos esses conteúdos ricos que você tem transbordado na nossa vida. Gratidão também pelo seu artigo e por nos presentear com o seu filho, que vai trazer aí também um livro lindo para a gente. Gratidão eterna. Eu é que agradeço, muitíssimo agradecida pelo alto privilégio de estar com E a vocês. paz, né? A paz.